tem que estar preparado para arcar com as consequências, né? As consequências são essas que a gente está vendo. Hoje em dia, tenho até um amigo antropólogo da Universidade Federal da Bahia, Edward McRae, um cara excelente, que ele fala, hoje é um liberou geral. Hoje, do jeito que a situação está, assim, as pessoas encomendam a sua droga junto com a pizza, né? Quer dizer, é uma coisa que hoje quem quiser usar qualquer coisa consegue, usa, não tem nenhum problema, né? E o que a gente pretende é... Porque fica parecendo uma coisa assim, o movimento de vocês é um movimento de legalização. Não é. Não é. É um movimento de responsabilização por esse fenômeno, pelo que a gente quer que aconteça com o mundo, a gente quer que o mundo sobreviva a essa questão, né? A gente não quer que... Vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós voltamos com a psicóloga Mônica Gorgulho. Até já. Eu entrevisto hoje a psicóloga Mônica Gorgulho. Mônica, aqui é a hora do meu arquivo. Eu vou fazer para você uma mesma pergunta que eu fiz para uma outra convidada. No caso, a Luma de Oliveira, que veio aqui em maio de 97. Eu perguntei se ela era a favor do aborto. Olha o que ela respondeu. Sim, por tantas razões que ninguém acha que uma mulher vá abortar feliz da vida, porque é a coisa que ela mais quer. Você assumiria um aborto publicamente? Sim, assumiria, sim. Por que não? Claro, porque às vezes aconteceu e sabe, não dá, não é a hora, não é o momento. O pior é ter crianças aí desvairadamente, crianças sem a menor estrutura para ficar, vai cair logo adiante, sabe? A sua opinião? Eu acho que eu sou favorável. Tá. Por causa disso mesmo, eu acho muito complicado você ter um filho. Eu até abaixei o tom de voz, né? Porque eu acho de uma responsabilidade, né? Essas questões e essas declarações, mas eu também acho que é muito importante a gente assumir, né, claramente uma posição. É tão complicado depois você ter um filho, uma criança que não vai ter condições mínimas de assistência, de cuidado, de atenção. São tantas dessas crianças que estão perdidas por aí pelas ruas né, pela vida toda. É isso mesmo que ela diz, né? Não acredito que alguma mulher faça um aborto como quem vai tomar um sorvete, né? Mas eu acho que tem que pensar bem o que poderia ser pior e em certas condições eu acho que interromper uma gravidez pode ser o melhor. Bom, a gente chegou ao social. Outro dia eu tive aqui o Guilherme Fiuza, que fez aquele livro sobre o rapaz de sociedade, de classe média alta, que virou traficante, o Johnny. E o que eu pergunto a você é, o uso de drogas tem classe social? Não. Está presente em todas as classes, né? E eu acho que isso também é uma outra coisa muito importante da gente dizer. O usuário de drogas não é mais o negro pobre da favela, não é mais isso, né? Ele se disseminou, está em todas as camadas, está em todas as populações e ninguém mais tem dificuldade em verificar isso. Os números estão aí para comprovar. A outra pergunta, como se comporta, na sua opinião, o governo Lula com relação ao problema, à questão das drogas? Você tem uma caixinha de perguntas difíceis, né? Olha, eu faço parte de um grupo que ficou muito tristemente surpreso com o encaminhamento da questão das drogas no governo Lula, né? Inclusive porque em 98 teve uma Assembleia Geral da ONU, onde o ex-presidente Fernando Henrique criou a nova Secretaria Nacional, né? Porque antigamente nós tínhamos o Conselho Federal de Entorpecentes, e em 98 foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas. Nessa mesma reunião, o Lula participou de uma reunião paralela, onde ele assinou um documento dizendo que todo aquele encaminhamento era equivocado e que não traria as soluções que o Brasil precisava para essa questão. Nós tínhamos toda a esperança de que ele fosse trazer novidades significativas, né? Quando você diz novidades significativas, você está falando primeiramente da descriminalização? Primeiramente, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Que o governo até pensa dessa forma, a Secretaria Nacional Antidrogas se coloca dessa forma, mas não é uma forma suficientemente clara para que as pessoas entendam que o uso de drogas não é mais crime ou se propõe que não seja crime, porque até mesmo a gente tem dificuldade em falar sobre isso, dada a subjetividade das leis, né? A gente achava que a Senad não deveria continuar no Gabinete de Segurança Institucional e era preciso trazer essa questão da droga para uma questão mais da justiça, direitos humanos ou cultura.
A gente até chegou a sugerir uma mudança diária da questão das drogas. Tivemos uma reunião com alguns ministros lá em Brasília, porque a gente acha que, se olhada do ponto de vista da cultura, isso abriria o leque de olhares e de compreensões, de entendimentos e interpretações para a questão. Mas acabou que não deu certo. E até, assim, isso é uma coisa que eu posso falar aqui claramente, porque eu tive uma conversa pessoal com o secretário nacional antidrogas, que é um general, né? Porque na medida em que você apresenta a coisa dessa forma, é muito difícil das pessoas entenderem que você está querendo tirar o caráter de crime da história. Você tem que falar muito mais, você tem que comunicar muito mais para mostrar para as pessoas que você quer tirar da área do crime esse assunto, né? Isso era uma outra coisa que a gente esperava que o governo Lula tivesse feito, né? E não fez. Então... O que se gasta em campanha anti-consumo de drogas, é antidrogas, né, que é feito, né? Agora aprendi com você que seria anti o consumo de drogas. Você acha que é um dinheiro bem aplicado? Você gosta das campanhas até aqui feitas? Não acho que seja um dinheiro bem aplicado. A gente tem uma enorme falta de centros de tratamento para dependentes que querem se tratar. Está cheio de dependente que quer se tratar. E a gente não tem espaço. Agora, o Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, começa a trabalhar com a ideia dos CAPS-AD, Centro de Assistência Psicossocial, Álcool e Drogas, né? Mas a gente tem até hoje 100 espalhados no Brasil. Num país do tamanho do nosso, você ter 100 centros de tratamento é quase nada. Mostra uma disposição, mas praticamente alcança um número muito pequeno de pessoas. E as campanhas, elas continuam insistindo no não use drogas, diga não às drogas, guerra às drogas. Não é por aí que a gente vai conseguir... A conscientização. A conscientização e a entrada da grande massa da sociedade nesse debate de forma despreocupada. As pessoas têm medo ainda de falar sobre drogas. Se você perguntar para uma pessoa qualquer, você é a favor da descriminalização ou não, a pessoa vai ficar com medo de responder. Essa mesma matéria que saiu na revista Época, umas semanas atrás, uma pessoa veio me procurar, ela falou, escuta, você não pode ser presa por isso que você falou aqui? Eu acho que isso mostrou para mim, para a gente, mostra para a gente, o grau de desinformação das pessoas e o enorme receio que as pessoas têm de tratar desse assunto. Quando você me pergunta redução de danos dentro de casa, eu digo para você, tendo a coragem de tratar desse assunto com toda a clareza e honestidade possível. Meu amorzinho, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu também acho. Esse é um assunto... apaixonante, não é? Apaixonante, desde o princípio dos tempos, não é isso ou não? Eu imagino que eles deviam sentar no Antigo Egito e falar sobre esse assunto. Ô, Mônica, eu gostaria de ter a sua frase, ou o seu verso, o seu ditado de preferência. 2 palavras. Independência e autonomia. E eu queria dizer que essas palavras, elas me acompanham sempre e não é só porque eu trato com o assunto de dependência química. É porque eu acho que a gente tem que ser independente. Esse é o grande tratamento para as dependências químicas, caso alguém queira pensar dessa forma, né? A gente tem que ser independente, mas para ser independente a gente tem que ser autônomo. Então, para mim, essas são as minhas 2 palavras que me orientam e que me orientam na educação dos meus filhos, por exemplo. Muito bem, muitíssimo obrigada. Para mim foi de grande valia a sua entrevista, eu acho que para todo mundo. Entrevistei a psicóloga Mônica Gorgulho. Obrigada a você aí em casa e até o próximo programa.